A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Alegria entrar na tua casa, entrar na tua vida, poder compartilhar do Evangelho para você. Nós somos uma igreja que vem de uma origem desde a Reforma Protestante, lá na Europa, no século XVI, nos anos 1500, houve um movimento de pedir por transformações na Igreja Católica e por causa disso surgiram várias igrejas nacionais. Na Alemanha surgiu a Luterana, na Suíça surgiu a Igreja Reformada. A Igreja Presbiteriana sofreu forte influência da Igreja Reformada, que conversavam com os luteranos e conversam com os luteranos até hoje. Ela começou na Escócia e até hoje está aí. São mais de 480 anos de caminhada. Qual a nossa principal função? Levar a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. Dizer que Deus existe. Dizer que há esperança para nós, não em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para nos salvar e nos transformar. Onde nós estamos? Nós estamos na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Temos trabalho presbiteriano aqui em nossa cidade há mais de 104 anos. Aliás, começamos em 1904 com os trabalhos aqui. Então, nós somos a primeira igreja evangélica da cidade. Eu queria convidar você para estar conosco, ali na Rua Fausto de Souza, número 353. Os horários de culto: domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas e mais um culto às 19 horas. Durante a semana nós temos várias reuniões que você também pode participar. É só ir lá, conversar conosco, será uma alegria recebê-lo e estudarmos a Bíblia juntos. Eu queria convidar você a orar comigo agora, antes de nós lermos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento onde nós podemos parar para ler a Tua Palavra e sermos instruídos por Ti, Pai. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. Nos ilumine com Teu Santo Espírito, porque nós não conseguimos isso por nós mesmos. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos nos 2 últimos programas que Deus fala em Isaías que ele estava aflito com seu povo, que estava triste. Em alguns momentos ele fala que tinha até nojo deles, porque eles diziam que iriam servir a Deus, mas não serviam. Faziam as coisas somente para marcar um momento, mas o coração deles estava distante de Deus. Essa era a situação deles. Deus coloca na boca de Isaías, capítulo 1, todo um cenário de tribunal, onde ele é o promotor, os céus e a terra, toda a criação são as testemunhas para ver que Deus é bom e Deus cuidou do seu povo, e Israel, o povo de Deus, é o réu. Agora vem a sentença. E a sentença é proferida pelo próprio Deus, mas não naquele momento, anteriormente, usando o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É a lei que Deus deu para ser revelada. Livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Número e livro de Deuteronômio. Tudo que Deus falou antes, quando fundou o povo de Israel, agora ele vai lembrar e vai dizer: vocês são responsáveis por isso.
Eu quero convidar você a ler comigo Isaías capítulo 1, dos versículos 18 ao 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Nós temos aqui uma sentença promulgada. E se você é curioso, e eu acho que você é, se você navega um pouco nas redes sociais, e eu acho que você navega, você deve se lembrar e deve ter visto na internet um juiz americano chamado Frank Capra. Ele era um juiz regional que julgava casos municipais e principalmente multas de trânsito. Aqui no Brasil nós temos as multas, vemos as multas, pagamos as multas, às vezes entramos com recurso e não acontece mais nada. Lá nos Estados Unidos, em alguns municípios, dependendo da sua multa, você é obrigado a ir e comparecer a um juiz, a um tribunal, para explicar o que você fez. E o Frank Capra era um desses juízes que também julgavam multas. E ele ficou famoso, porque ele não só dizia se a pessoa tinha que pagar ou não, mas ele deixava a pessoa dizer o que estava acontecendo. E muitas vezes as multas exigiam que a pessoa ficasse presa. Aqui no Brasil nós não temos isso, a não ser se nós cometemos um homicídio usando nosso carro. Mas ele muitas vezes deixava a pessoa isenta da prisão e somente com a pecúnia, com o pagamento da multa. Bom, esse texto também fala de Deus chegando e conversando como juiz, como aquele que está promulgando uma sentença com o seu povo. E agora ele conversa com eles, mas não aquela sentença onde que a pessoa não se interessa pelo outro, mas ele conversa com o seu povo e mostra, mesmo mostrando uma sentença de que Deus é bom e Deus quer o bem para o povo. É isso que ele fala aqui no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deus chama o povo para refletir e dizer: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão me abandonando? Por que vocês não se relacionam mais comigo? Por que vocês não mantêm mais comunhão comigo? Por que vocês não mantêm mais aquele relacionamento verdadeiro de pai e filho? Porque Deus fala sobre isso no capítulo 1. Ele fala no versículo de número 2: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus chama esse povo para dizer: o que eu tenho feito contra vocês para que vocês tenham se revoltado contra mim? Deus mostra a sua indignação, mas como um pai amoroso, como um pai carinhoso, como um pai que ama e nunca abandona os seus filhos, ele chama esse povo e diz: vocês precisam entender que eu exijo de vocês uma devolutiva. Essa palavra devolutiva a gente tem até medo de falar, porque é uma palavra empresarial, uma palavra que demanda responsabilidade nossa. E a gente começa a ver que devolutiva são os deveres. Não só os direitos que nós temos, mas os nossos deveres. E Deus colocou esses deveres logo no início. Deuteronômio 6 vai dizer para mim e para você que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Em resumo, com tudo aquilo que eu tenho, sem deixar nada de lado, sem deixar nenhuma área de lado, nós somos chamados para amar a Deus. E o povo de Israel não estava fazendo isso. Mas logo depois de dizer isso, Deus fala para eles que poderia transformar a vida deles novamente, poderia refazer isso.
Ele vai usar duas figuras de linguagem, dizendo aqui que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. E depois ele fala assim, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Meu amigo, uma das coisas mais difíceis até hoje é tirar uma mancha de sangue de algum lugar. Tirar uma mancha vermelha de alguma roupa. E Deus fala assim, ainda que tudo isso seja tão vermelho, com o mais vermelho que você puder, eu posso transformar. Ele fala na primeira comparação, ainda que seja vermelho como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Nós estamos uma região do país que neva. Aqui em Lages faz 6 anos que não neva. Mas nós vemos neve por aqui de vez em quando. Vemos em São Joaquim, vemos em Bom Jardim, vemos em Urubici, Urupema. A neve é branca. E Deus fala, olha, ainda que vocês tenham tantos pecados, suas mãos estejam sujas de sangue, que é o que ele vai falar nos versículos anteriores, e o sangue é vermelho. Por isso que ele fala esse exemplo. Eu posso transformar tudo e tornar branco como a neve. A segunda comparação, ele fala assim, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. O que é o carmesim? É aquela tintura bem vermelha que às vezes as mulheres usam para fazer batom até. Batom vermelho. Que ele vira e fala assim, se tornarão como a lã. Nós não temos ovelhas com lã vermelha. Temos até marrom, vermelha não. Mas nós temos muitas ovelhas que são brancas e a gente vê a branquitude delas. É interessante como a gente pega alguns pelegos, e principalmente os brancos, e trata eles, deixa bem branquinhos, e coloca sobre os móveis que nós vamos sentar agora no inverno. Nós estamos na época do inverno. Para nos aquecer, para nos deixar quentinho. É isso que Deus está falando. Eu posso transformar a vida de vocês. Posso refazer a vida de vocês. Há esperança para vocês. Mas agora há um compromisso de vocês. Qual é o compromisso? Está no versículo número 19. Se quiserdes e me ouvides. O Evangelho não é alguma coisa, o amor de Deus não é alguma coisa para você simplesmente ouvir. Ele exige compromisso conosco. Exige interação, exige dedicação. Ser filho de Deus exige que eu e você mudemos de vida. Exige que eu e você façamos coisas diferentes para a honra e para a glória de Deus. E nós vamos entender isso. Deus quer que eu e você vivamos uma vida transformada para a honra e para a glória de Deus. Pastor, como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. Há vários exemplos na Bíblia de homens que honraram a Deus, sendo diferentes. A gente vê o exemplo de Daniel, que viveu depois do profeta Isaías. Cerca de, no mínimo, 300 anos depois. Ele foi um homem que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Foi um homem que foi oferecido tudo de bom que o Império Babilônico poderia dar. Mas que, hora que ele percebeu as consequências do que isso iria ter, ele entendeu que ele precisava servir a Deus e assumiu um compromisso de servir a Deus. E ele foi abençoado por Deus. Ele comeu o melhor daquela terra. Deus o abençoou e Deus fez com que ele tivesse bênção de Deus. E a bênção de Deus enriquece e não empobrece. Deus abençoou profundamente a vida de Daniel. Nós vemos um outro homem que viveu muito tempo antes de Isaías,
José do Egito. Ele também foi levado cativo, foi levado preso, foi vendido como escravo pela própria família, pelos seus irmãos. Mas quando chegou lá no Egito, mesmo servindo como escravo para Potifar, mesmo estando preso ali na prisão do rei, ele foi abençoado porque teve ações que transformaram a vida dos outros. Ele resolveu seguir a Deus e obedecer a Deus, amar a Deus de todo o seu coração. Quando a gente faz isso, nós somos abençoados. E nós vemos a diferença disso. Deus não chamou somente esses homens para fazerem isso. Deus chamou a todos nós. Eles são exemplos. Eles foram homens como eu e você. Eles também pecaram contra a Deus. Tiveram outros pecados que a Bíblia não relata, mas eles não são super-heróis. Eles são homens como eu e você. Mas por seguirem a Deus, eles foram abençoados. E essa é a sentença. Deus usa Isaías e fala assim: vocês precisam seguir a mim e serão abençoados. O versículo 20 fala a consequência de não guardar e não obedecer a Deus. Não ouvir e não obedecer a Deus. Ele fala assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Lá em Deuteronômio, lá em Levítico, lá em Números, lá em Êxodo, há bênçãos e maldições da aliança de Deus. Ah, pastor, mas eu quero só bênção. Eu também gostaria de ter só bênção, mas a vida não funciona assim. Quer ver só? Vou te dar coisas boas que quando a gente não usa não usa direito e faz tudo em excesso, nos matam. Um exemplo, começando simples. Se você gosta de doce, e muita gente gosta de doce, se você comer muito doce, seja na forma que for, muito açúcar, você vai morrer de diabetes. É isso que acontece. Nós precisamos entender que há consequências dos nossos atos. E é isso que Deus fala para eles. No Pentateuco dizia que se eles não obedecessem a Deus, por eles serem o povo de Deus, o povo que Deus chamou do Egito, o povo que Deus criou, o povo que Deus sustentou no Egito, o povo que Deus fez passar no Mar Vermelho, o povo que Deus fez passar pelo deserto e sustentou ali com o maná e com as codornizes, o povo que Deus cuidou deles a cada momento, a cada instante, o povo que fez com que Deus fez, com que eles vencessem os filisteus, o povo que tinha dado até eles bons reis, o povo que tinha sido abençoado por Deus com todas as coisas. Mas se eles não obedecessem a Deus, a primeira coisa que iria acontecer com eles é a seca. Teriam seca. A segunda coisa que teria era as doenças. A terceira coisa que poderia acontecer com eles era a guerra. E é isso que ele está falando. Essa mensagem de Isaías aconteceu depois. Isaías depois fala que eles seriam levados para outro lugar. Seriam cativos lá. O que aconteceu com Daniel foi o cumprimento da profecia em Daniel, porque eles não obedeceram a Deus. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Se você já tem experimentado do amor de Deus, se você já sabe quem é Jesus Cristo, se você já sabe o poder que Ele tem, eu quero convidar você para ouvir e obedecer a Deus. Parar de andar como você gosta, parar de andar satisfazendo você mesmo, parar de ser um bigocêntrico, só pensar em você mesmo, só pensar naquilo que te satisfaz, mas você andar com Deus, viver com Deus,
ter uma vida de intimidade e de obediência a Deus. É isso que Deus quer de você. Ele tem te sustentado, Ele tem te guardado, Ele tem te abençoado. Honre a Deus. Honre a Deus com a sua vida. A segunda lição que eu quero tirar desse texto para mim e para você é que se você se desviou dos caminhos de Deus. Deuteronômio 5, Moisés fala para o povo que eles deveriam andar com Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que eles deveriam meditar na palavra de Deus e obedecê-la, não se desviando para nenhum lugar. Talvez você tenha se desviado para a esquerda, para a direita. E não estou falando de política aqui, eu estou falando da Bíblia. E agora você olha e fala assim, mas eu não tenho mais jeito. Tem jeito. Se arrependa e volte a andar nos caminhos de Deus. Ouça o que Deus diz. Entenda o que Deus diz para você. E veja, Deus tem cuidado de você. Deus te ama. Deus te conduz. Deus cuida de você. Então, obedeça e ande nos caminhos do Senhor. Terceira lição que eu tiro aqui é que muitas vezes os problemas que nós temos na vida são consequências dos nossos atos, de nós não obedecermos a Deus. Foi Deus que mandou. Não, fui eu que cacei. Fui eu que cacei. Lá em São Paulo, há um ditado popular que fala assim: quem procura chifre em cabeça de cavalo encontra. Muitas vezes nós vamos caçar os nossos problemas. Nós procuramos, provocamos tanto que as consequências estão aí. Se você gasta muito dinheiro, no final do ano você vai ter que gastar o teu 13º para pagar suas dívidas. Foi você que caçou isso. Se você se alimenta mal, não faz exercício, a consequência é que você vai ficar doente. Se você... E cada coisa que a gente faz pode ter consequências para a nossa vida. Espiritualmente também. Se você diz ser de Deus, se você diz que Deus te ama, mas você vive uma vida longe de Deus, Deus nunca vai te abandonar, mas Ele vai usar essas consequências que você tem pelos seus pecados para que você veja que você precisa amar a Deus em primeiro lugar. Pastor, como assim? Há um filósofo cristão chamado C.S. Lewis. Ele morreu nos anos 1950. E ele escreveu vários livros que hoje em dia são lidos por muitas pessoas. E em um desses livros ele fala assim, que o sofrimento é o alto-falante de Deus, para a gente prestar atenção nele. Então, às vezes, Deus deixa com que o sofrimento chegue na nossa vida. Lembra que eu falei as consequências de desobedecer a aliança de Deus? Seca, vai dar fome, não vai ter comida, doenças, vai judiar o nosso corpo. E, por último, perder a terra, que era a guerra, e ser levado exilado para um outro lugar. São consequências para que a pessoa aprenda a amar a Deus. Por isso que o judeu tradicional até hoje não consegue entender isso e crer somente num Deus. Eu quero convidar você hoje para você obedecer a Deus, você ouvir a voz de Deus e guardá-la e segui-la. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te suplicar que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos ensine a obedecer a Ti, Pai. Nos dê ouvidos, nos dê um coração tratável, Pai. Dá arrependimento para aqueles que creem em Ti e estão longe de Ti. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e não experimentaram do melhor que o Senhor pode dar. Que o Senhor nos converta para a Tua honra e Tua glória, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV.
ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo